O doutor Piraci de Oliveira estará abordando agora a recém-aprovada reforma trabalhista, sua importância e modernização, com enfoque nas micro e pequenas indústrias. Haverá fortes, presentes e modernas alterações nas relações de trabalho e emprego no Brasil, a contar de 120 dias, a contar de final de 2017. Muito bem, a estrutura central da nova reforma trabalhista, da nova regra que disciplinará as normativas do trabalho, é baseada na autonomia, na maior relevância, maior força dos acordos efetuados no âmbito das empresas e dos sindicatos de empregados ou dos sindicatos de empresa com os sindicatos de empregados. Partiu como premissa básica a nova estruturação trabalhista de que o sindicato, ao representar os interesses dos empregados, tem autonomia e força para, em alguns casos, inclusive, suplantar a regra do normatizado na lei trabalhista. Dito com outras palavras, os acordos entre sindicatos, empregados e empresas poderão, em alguns casos, suplantar a norma da CLT, que era um grande debate que existia no seio do mundo trabalhista, notadamente por decisões do TST, que ora eram a favor, ora contrárias. Agora deveremos ter uma unificação desse contexto. Muito bem. São muitas as alterações dos princípios trabalhistas, há mais de 100 novas regras. Separamos aqui algumas que são as mais presentes no ambiente da micro e pequena empresa. Muito bem, o primeiro deles é em relação às férias. A partir de agora, será possível o fracionamento do gozo das férias em até 3 períodos no ano, desde que um deles tenha no mínimo 15 dias corridos. Então será possível o descanso de 5, 6, 7 dias, desde que se integre os 30 no período de gozo, com no mínimo 1 por 15 dias. Um outro ponto muito importante é a jornada de trabalho, que passa a ter como limitação 12 horas ao dia, 44 por semana. Então será possível gerar atividades laborativas com 12 horas de jornada por 36 de descanso, por exemplo. 12 é o máximo num dia, 44 na semana. Nesse diagrama, será possível a livre negociação, por exemplo, para atividades que trabalham como vigilância ou prestação de serviços mais intermitentes. Muito bem, ficou claro a partir de agora que está fora da jornada de trabalho aquele tempo que o empregado toma para o descanso, intra-jornada, para estudo, para alimentação, troca de uniforme e até o deslocamento. Houve segurança jurídica nessa questão. O trabalho passa a ser remunerado a partir do momento em que, de fato, há trabalho efetivamente contratado. Outro item que traz segurança para as normativas trabalhistas a partir de agora é em relação ao descanso intra-jornada. Antes, o descanso era de 1 a 2 horas para alimentação e agora ele pode ser de, no mínimo, 30 minutos, desde que, obviamente, negociado com o sindicato. Aquele empregado que não almoçar, que não descansar por menos do que 30 minutos, poderá, então, ter sua relação segura. É possível que empregados optem por um almoço menor para sair antes do trabalho. A partir de agora isso pode, antes não podia acontecer. Cargos e salários não necessitarão mais de homologação na DRT. Por acordo entre empregados e empregadores, sempre com a participação do sindicato, poderá ser homologado o plano de cargos e salários nas empresas. A livre negociação privilegiará o debate. O trabalho intermitente passa a ser normatizado, então aquela demanda por serviço que é pontual, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, que hoje é praticamente impossível de ser contratada, poderá passar a existir. Então, uma determinada empresa que tem uma demanda por
um dia na semana poderá contratar esse tipo de contrato de prestação de serviços. Traz segurança e traz uma relação moderna. O home office, o teletrabalho, passa a ser agora previsto e normatizado. Então é possível, a partir de agora, que haja contratação de trabalho à distância com regras clássicas. Não há hora extra, na medida em que não há controle da jornada. E esse trabalho passa a ser agora livremente negociado. Quem é que vai pagar a internet da casa do empregado? Quem é que vai pagar a manutenção do computador? Tudo isso passa a ser livremente negociado e, mais do que livremente, de maneira segura, tranquila. Passamos a ter segurança jurídica nessa questão. Outro ponto curioso é a possibilidade de acordo para rescisão do contrato de trabalho. Quem é que nunca vivenciou na sua empresa a situação em que o empregado chega para o empregador e diz: me mande embora, preciso levantar meu fundo de garantia, preciso do meu seguro-desemprego. E o empregador diz: não vou mandar embora, peça demissão. A partir de agora, há a possibilidade da rescisão negociada. Então, para os casos em que houver mútuo consentimento em relação à rescisão do contrato de trabalho, haverá uma regra intermediária. Da multa de 40% paga-se 20%, 50% dela, e do fundo de garantia levantado, o empregado tem direito a receber 80%. É uma saída negociada que acaba aquele constrangimento de corpo mole para ser mandado embora ou peço para ser demitido. Agora há uma regra mais clara para isso. Mais uma vez, passa-se a normatizar os regimes terceirizados e autônomos. Então, a lei da terceirização de 2017 passa a ser uma lei ultrapassada, haverá uma nova normativa mais moderna, mais segura, permitindo a terceirização de atividade meio e atividade fim, com alguns salvos-condutos. Então, você não pode ter um empregado CLT que é demitido e em seguida terceirizado. O terceiro contratado tem de ter os mesmos direitos ou semelhantes àqueles que aquele CLT tem na mesma empresa. Cria-se regra para definir a forma de atuação dos terceirizados. Isso trará, obviamente, segurança jurídica e um panorama de muito mais tranquilidade para todos os envolvidos. Banco de hora extra passa a ser normatizado diretamente entre empregado e empregador. Não há mais necessidade de procurar seu sindicato com aquelas burocracias todas. Há regras clássicas na lei que devem ser atendidas, regras muito justas, muito transparentes, mas ficará no âmbito da negociação entre empregado e empregador. Como eu falei aqui, há mais de uma centena de alterações na regra trabalhista. Por hoje, trataremos desses que são os mais impactantes nas relações empregador-empregado, especialmente na micro e pequena empresa, e nos próximos programas aprofundaremos cada um desses temas. Teremos 120 dias de vacância da lei, para que a gente possa então digerir, entender e debater essa nova relação, que veio para ficar e gerará, não há dúvida nenhuma, modernização e emprego que tanto estamos precisando. Fique de olho nesse canal e até a próxima semana. Muito obrigado.